Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a esse espaço, Dr. Lee, Conexão Comunidade, né? Um espaço de escuta e de diálogo com você. A gente desenvolveu essa ideia no intuito de colhermos informações, né, de pessoas que vivem e trabalham aqui na nossa cidade de Campinas, nas comunidades, ou das pessoas que têm uma vivência em termos de uma observação muito atenta sobre o que está acontecendo aqui e que possa, então, contribuir com a sua opinião, informações importantes que nós entendemos que vão ajudar a gente a montar algum tipo de contramedida, algum tipo de ação que possam trazer mudanças em benefício das pessoas que vivem nas comunidades. Nós fizemos algumas chamadas, né, entre pessoas próximas nossas. Nesse momento, temos algumas pessoas que nós chamamos em especial para virem fazer um relato, acho que está acontecendo em termos de vivência e de experiência. Então, nosso time, que está aqui conosco, representado pela Sueli, a Décio, mas tem outras pessoas que estão aí, a Sônia, que acabou de chegar, né, a Lília, minha esposa, né, a Ling, a Viviane, e mais umas outras pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, né, para que a gente possa, né, escutar de vocês. Para começar, o Dr. Lee me fez o convite para falar a respeito de um tema que eu gosto muito e trabalho muito nesse segmento há muito tempo, há mais de 20 anos, que é o segmento de pessoas com deficiência na nossa cidade. Acredito que o maior desafio hoje aqui na nossa cidade, para qualquer pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, ela é a questão da acessibilidade, né? Nós tivemos recentemente, por exemplo, a revitalização da Avenida Francisco Glicério, que ficou ótima. Só que tem todo o entorno do centro, né? E muita gente da periferia vem, muita gente idosa, com mobilidade reduzida, pessoas com obesidade mórbida, todas aquelas pessoas que precisam se locomover de alguma maneira, eficiente, independente, ou seja, acessibilidade para todas, né? E a área central tem um agravante que ela é composta de muita gente idosa, né? E o idoso geralmente, né, vai com o tempo reduzindo a sua capacidade de, por exemplo, subir no ônibus, né? Muito se fala hoje em dia de cultura, investimento em cultura. Toda pessoa tem direito ao acesso à cultura. Isso é fato. Só que precisa da acessibilidade também. Então, nós temos equipamentos públicos que precisam melhorar a acessibilidade. E público, não só público, como privados. Teatros, áreas de lazer, elas precisam, sim, se adequar à Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, fazer as adaptações para que a pessoa também possa ir lá praticar alguma atividade cultural. Lazer, de trabalho, de tudo. Então, a acessibilidade, ela resolve, não digo tudo, mas quase tudo na questão da pessoa com deficiência na nossa cidade, né? Ela é praticamente a base de tudo. Sem eu poder ir e vir para lugar nenhum de maneira independente, eu não faço nada, né? Então, precisamos, sim, criar políticas que melhorem. Já foi feito muito. Ressalto que já foi feito bastante coisa. Mas precisamos ainda mais, em parcerias do poder público com as iniciativas privadas, as instituições, muitas ONGs que nós temos em Campinas, conversar, abrir o debate e discutir aquilo que realmente precisamos fazer, né? De uma maneira, um projeto realmente efetivo para promover a acessibilidade. A gente ainda está, eu sempre falo que a gente, aqui no Brasil, a gente está ainda na pré-história da inclusão, né? Em 1981 foi criado pela ONU o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Foi aí que no Brasil a gente começou a dar essa importância, né? Começou-se a falar de pessoas com deficiência. Até então não tinha nada, era até estranho, porque eram considerados inválidos, mongoloides, desválidos, pessoas que ficavam à mercê, ficavam à margem da sociedade. De lá para cá foi mudando muito, foi melhorando muito, né? E hoje a gente está aí diante de um desafio grande que precisamos juntos buscar soluções, né? Até comentei recentemente com o Dr. Lee sobre o que precisa, além disso, fazer na cidade, né? O que mais? Precisamos fazer obras? Claro que precisa, né? Sempre, toda a cidade sempre vai precisar de novas obras. Mas eu ressaltei que o meu entendimento é que é preciso
melhorar aquilo que a gente já tem. A nossa cidade, que já é uma cidade tecnológica, né? Já ganhou recentemente um título de cidade tecnológica, e né? O Vale do Silício brasileiro é aqui. Nós temos que fazer com que a cidade de Campinas também seja cidade inclusiva. Trabalhando na acessibilidade, a gente resolve bastante coisa. Isso já vai ajudar e muito a pessoa com deficiência em nossa cidade. Boa noite, eu sou o Diego Lima. Eu moro em Campinas faz 12 anos, né? Eu vim lá do litoral de São Paulo para cá. Aqui em Campinas eu construí a minha vida, praticamente toda agora, né? Então, hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Minha esposa. E né, aqui em Campinas eu me formei, né? Hoje eu sou analista de sistemas de informação. Hoje, atualmente, eu faço, né, licenciatura de matemática também, me formo no final do ano. Então, aqui em Campinas eu construí e venho construindo toda a minha vida, né? E com a fala do João, né, eu particularmente, né, me senti aí, né, envolto, né, nessa fala dele 360 graus. Com certeza, essa questão hoje de acessibilidade em Campinas, ela, para mim, na minha opinião, é o que mais falta, né? Ele citou a região do Campo Grande, né? Eu moro na região do Campo Grande, então eu me senti assim, nossa, o que ele está falando era o que eu gostaria de bater na porta do nosso, né, atual prefeito lá e falar para ele. Porque atualmente, né, eu trabalho lá na região do Guanabara, fazem 7 anos que eu trabalho na mesma empresa já, e todos os dias eu tenho que sair de casa aproximadamente 6 horas da manhã para chegar no serviço às 8 da manhã. Então, a acessibilidade é algo que, sem dúvida, Campinas precisa muito. Não só isso, mas como outras coisas, principalmente a questão também de saúde, que a gente vem passando aí muitas dificuldades. No ano de 2018, no final do ano, nós tivemos a nossa terceira filha, né? E, né, infelizmente, por conta de uma deficiência neurológica, ela acabou partindo com 99 dias. Muita coisa foi feita, né, para que ela pudesse sobreviver e, né, ter uma vida assim normal. Mas a gente sabe também que existem muitas deficiências hoje nesse setor, né, de Campinas. Então são coisas que a gente precisa trabalhar para que mude, né? E se as pessoas hoje forem depender do SUS, na região de Campinas é muito complicado. Eu tenho a minha sogra que ela depende do SUS, né? E a gente vê que, infelizmente, ela tem cirurgias que precisavam ser feitas há muito tempo e até hoje não foram feitas, né? Ela tem algumas assim, debilidades físicas que, por conta desse coronavírus, ela chega assim, em qualquer hospital ou qualquer posto médico, eles pedem para que ela fique sentada, né, medem a pressão e mandam embora para casa porque ainda não desmaiou ali dentro ou não chegou lá quase, né, assim, praticamente morrendo, que é o que as pessoas, que é o que os hospitais estão fazendo hoje, né? Se a pessoa não tiver numa situação muito assim ruim, ela não é atendida mesmo, eles mandam embora. A gente entende, né, por conta de tudo que está hoje aí acontecendo. Mas é isso, acredito que seja esse o meu ponto de vista, né? Assim, compartilho, né, com as ideias do João, a acessibilidade em Campinas é muito importante. Tem muita coisa hoje a ser melhorada, principalmente para as pessoas que moram nos distritos, né? Campo Grande, Ouro Verde, aí Aparecida, né? Então, são locais muito longe que a gente, se não tiver uma assim, mobilidade, né, acessibilidade a esses lugares de uma forma ampla e fácil, as coisas ficam muito difíceis, né? E a saúde, sem sombra de dúvidas, para mim é uma coisa muito importante, porque sem saúde nós não somos nada, né? Dizer que foi muito importante ouvir vocês dois, o João, o Diego, porque eu acho que mais importante do que dizer quem eu sou é como eu me posiciono perante a sociedade e as pessoas. Eu me posiciono muito na escuta.
Eu trabalho na área cultural já faz muitos anos, e ouvir vocês, para mim, só reforça a importância que a área cultural podia ter na cidade, não digo só na cidade, mas no país, se ela fosse encarada não como algo supérfluo. A cultura sempre entra como um evento, política cultural se resume a dar uma verba aqui, uma verbinha ali, um espaço, como se fosse assim, pingar uma moedinha no pires dos artistas. E pela minha escuta, eu sinto que em todos esses aspectos mais essenciais, estruturantes da sociedade, falta a claridade que a arte leva para o ambiente. O que eu vejo é que as artes, elas fazem falta não nos teatros, no cinema só, elas fazem falta no cotidiano, fazem parte nos espaços de saúde, fazem parte nos espaços de inclusão. Então, como o João estava falando, tem que preparar as escolas, tem que preparar os espaços públicos, e não é só com rampa de acesso, não é só com banheiro. A acessibilidade e a inclusão passam pela compreensão do limite do outro, das necessidades do outro. Então, mais um ponto onde a arte tem que entrar. Então, quando se fala, vamos preparar, porque as escolas vão ser inclusivas, ok, vamos preparar como? É rampa, é tijolo? Ou é preparar aquele aluno, aquele professor para entender o que aquela criança, aquele jovem que tem necessidades especiais está passando? Uma vez eu conversando com a doutora Silvia Brandalize, ela estava comentando justamente o que acontece com a criança quando está em tratamento oncológico, que aí cai as plaquetas, fica cheio de pintinha, aí cai o cabelo, aí vai para a escola, como é que os outros amiguinhos vão olhar para ela? Porque eles não sabem ler, nem entender aquilo que está acontecendo com aquela criança, que passa a ser o diferente. Só que o diferente, nesse ponto, se transforma no desigual. Então, a gente não tem uma diferença, a gente tem uma desigualdade, que a arte e a cultura poderiam minimizar se, por exemplo, vou dar exemplos concretos, muito baseado na nossa experiência, né? Não só de pesquisas acadêmicas, né? Eu fiz meu pós-doutorado na ECA, na USP, e criamos uma metodologia, organizei a posteriori uma metodologia do comunicativa, BEM-TV, e o que a gente fez? As próprias crianças faziam filmes sobre a sua realidade, a sua vida, para explicar para as outras crianças quem elas eram, por que elas estavam daquele jeito, como que elas se sentiam, mas não de uma forma pesada, mas de uma forma leve, porque a criança tem isso, né? Ela consegue transformar a dor em brincadeira. Então, eles explicavam como é que era o cotidiano. Então, eu fico imaginando que para uma cidade inclusiva, para um atendimento humanitário e humano nos hospitais, nos postos de saúde, a gente tem que dar um espaço para as artes e para a cultura. Não achar que o lugar de arte é no teatro, o lugar de arte é no cinema. O lugar de arte é no cotidiano, nas relações entre as pessoas. E então, o que acontece? Acontece que nós não temos essa visão. A gente tem uma visão de que a cultura é aquele pessoal e está sempre pedindo, e está sempre enchendo o saco, e está sempre reclamando. Então, vai lá, dá um dinheirinho aqui, faz um editalzinho ali. E o máximo de política cultural que eles acham que estão criando é fazer distribuição de renda. Isso não é fomento, não é política cultural. O que a gente precisa é revolucionar a forma de pensar a cultura. Olhar para a cultura e para as artes como elas de fato são.
elementos estruturantes da formação do ser humano e da constituição de comunidades e sociedades saudáveis. Saudáveis em todos os pontos de vista, especialmente nas relações. Então, eu acredito muito que a gente tem que passar por uma visão, a gente tem que começar do zero, eu acho. O que é a arte, o que é a cultura, onde ela se insere. Porque o que a gente está visualizando hoje, que as pessoas chegam, especialmente em época de eleição, dá uma canseira, porque vem assim, é isso, é educação, é saúde, ok, mas para qual mundo mesmo que a gente está planejando? Então, o grande potencial que a pós-pandemia, ou que a pandemia já está trazendo para a gente, o grande potencial é de reflexão. Então, acho que quem assumir agora, seja o executivo, o legislativo, o judiciário, os poderes, tem que deixar muito claro que tipo de sociedade está vislumbrando. Então, as propostas, elas não podem mais ser jogadas independentemente uma das outras. Eu não posso pensar cultura se eu não pensar acessibilidade, se eu não pensar saúde, se eu não pensar meio ambiente, se eu não pensar educação, direito da pessoa, a questão de gênero, eu não posso, as coisas não podem mais andar separadas. O braço faz parte do corpo, a cabeça está grudada aqui no meu pescoço, a gente tem que olhar o município como um corpo humano. E eu fico sempre, porque eu gosto muito, né, das mandalas da doutora Ling, eu fico sempre pensando e visualizando que a cidade, a sociedade, ela é um corpo e a gente tem que ver onde estão as doenças. E as doenças sociais, elas passam pela falta de circulação, né? Elas, quando você não consegue ter uma circulação dos moradores da cidade de uma forma não só livre, mas você não consegue ter o direito do acesso, de chegar a todos os lugares, é como se aquela parte da cidade fosse um membro que vai gangrenar. Eu não tenho como mandar o sangue, a energia vital. Então, a gente tem que olhar para Campinas como um corpo humano, né? Onde que está o coração em termos espacial, aonde que está o cérebro, aonde que nós temos a nossa força, aonde que está a força das nossas pernas na Terra, e aí tentar ver como que eu integro tudo isso. E eu acho que a cultura e as artes, ela tem esse poder de capilaridade, de compreender, fazer uma leitura, uma releitura e uma escrita e uma reescrita da sociedade, até para entender quais são os problemas. Muitas vezes, eu acho que as pessoas têm dificuldade de expressar o que elas estão sentindo. E, às vezes, através das artes, elas podem expressar de outra forma, que não seja através da linguagem articulada. Enfim, eu acho que a gente tem a nossa realidade hoje de um papel subalterno, e um papel pequeno, e a arte vista, encarada, e a cultura de uma forma medíocre. É medíocre o que a gente vê. E Campinas, né, sabendo que Campinas teve teatro antes de ter água e de ter luz encanada. A Campinas era uma região muito importante por onde passavam as grandes companhias internacionais. Eu sou campineira, né? Eu sou nascida em Campinas e acho que a gente tem um potencial muito grande que é desprezado e menosprezado. E para a gente poder fazer alguma coisa, a gente tem que aproveitar esse momento e começar do zero, né? E eu boto muita fé que a gente vai
conseguir. Eu vou ler aqui alguns comentários para começar. A Ling fala que é bom te ver, Ariane Porto, né, a Ling. O Varley fala, concordo com a fala da Ariane, acredito que o incentivo à cultura revela as questões identitárias com os lugares de memória. A consciência dos espaços como construção de uma história mais democrática. E a Eliane de Souza de Carli fala, muito boa essa fala, você não pode mais fazer nada sem interligar tudo, porque, de fato, tanto as mazelas como as coisas boas estão ligadas. Fragmentar impede entender o todo. Então, tem essas falas. E daí tem o Robson Damasceno, que fala já da fala anterior, né? Muito bom, João, Dr. Lee. Campinas merece ser um exemplo da cidade inteligente e inclusiva. Fazer com que esse fluxo, né, que se traz, até o conceito da medicina tradicional chinesa, a Ling deve estar viajando já ali. Boa, Ariane, alô? Eu fiquei aqui viajando mesmo. Mas uma coisa eu queria realmente relatar. Eu acho que em 1972, dia 27 de dezembro, nós, família, eu e por sinal, o Dr. Lee é meu irmão, né? Nós desembarcamos, primeira cidade do Brasil, somos imigrantes, primeira cidade do Brasil era Campinas. Você vê que maravilhoso? Para mim é uma cidade afetiva, apesar que eu moro em Curitiba. Eu tenho ido bastante para Campinas, sempre é muito bom ir até lá, porque Unicamp é um centro de referência, um dos centros de referência no conhecimento. E aí eu vou aproveitar a fala da Ariane sobre a medicina tradicional chinesa que eu faço, a mandar emoções, a importância da relação da interdependência. Você não pode viver sozinha. A ver, hoje em dia a gente está num isolamento social. Realmente é um desafio super difícil, né? Então, eu acho que essa consciência social, arte em si proporciona e te desperta teu lado de beleza, de sensibilidade. E cria também a empatia. Então, eu estou 100% de acordo com a fala da Ariane, né? Então, para que esse todo, cada um faz sua parte, com essa interdependência, vai somando, torna o quê? Um pequeno torna todo. Então, eu acho a importância essa discussão aqui, cada um tem seu olhar, tem suas necessidades, né? Mas também cada um tem uma cabeça diferente, né? Eu acho que é ótimo espaço criado por Dr. Lee para podermos conversar cada vez mais. Agora, meu cachorro também quer participar. É isso aí, retornando à fala de vocês. Eu estava pensando aqui, se talvez uma possibilidade para a gente dar um passo agora, porque eu imagino que a cada passo a gente tem que sedimentar essa pegada, né, que ficou e partir para outras. Talvez como forma de sedimentar esses 3 temas, né, essas 3 falas, né, a gente poderia pensar em abrir um espaço e divulgar isso para que as pessoas apresentassem, estou pensando alto, tá? Problema e solução. Problemas e soluções que elas visualizam para a área delas. Não, fantástico, Ariane. Essa tua ideia aqui, já vamos adotar.